Olha, a história do Brasil é uma verdadeira montanha-russa. É uma terra de ciclos, sabe? Ciclos econômicos que explodem, fraturas sociais muito profundas e, ao mesmo tempo, uma capacidade incrível de se reinventar. Para a gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa mergulhar nessa jornada, nesse passado. É isso. Como é que o passado de uma nação define o que ela é hoje? Para a gente decifrar o Brasil atual, com todas as suas paixões, suas divisões e o seu potencial gigantesco, não tem outro jeito. A gente tem que olhar para trás. E a chave está na história. Mas uma história que não começa em 1500, não. Ela começa milênios antes, num mundo que, olha, pouca gente conhece de verdade. Então, vamos lá. Antes mesmo de existir a ideia de Brasil, o que a gente tinha aqui era um território pulsante, sabe? Cheio de vida. Era habitado por centenas, centenas de nações, cada uma com sua própria cultura, sua língua, seu jeito de ver o mundo. E a presença humana por aqui é, nossa, muito, mas muito antiga. Pensa só, 12 mil anos atrás, os primeiros grupos já estavam explorando essa terra toda. E a prova disso, a mais famosa talvez, é a Luzia, aquele fóssil de mais de 11 mil anos que conecta a gente diretamente com esse passado super profundo. E olha, ao longo dos séculos, esses povos não ficaram só sobrevivendo. Eles prosperaram, desenvolveram a agricultura, plantando mandioca, milho e criaram sociedades super complexas, muito antes de qualquer navio europeu aparecer no horizonte. E a gente não está falando de pouca gente, viu? A estimativa é que viviam aqui algo entre 3 e 5 milhões de pessoas quando as caravelas chegaram. É gente pra caramba. Uma população gigantesca, dividida em centenas de povos diferentes. E aí, em 1500, tudo muda. A chegada dos portugueses vira a página da história. Essa terra toda foi transformada numa colônia e, basicamente, numa máquina poderosa de extrair riquezas para mandar lá para Portugal. Essa economia colonial funcionava em ciclos bem definidos. Primeiro, foi a vez do pau-brasil, né? Depois, veio o grande boom do açúcar lá no Nordeste, que mudou a cara da região. E aí, mais pra frente, no finalzinho do século XVII, a descoberta de ouro em Minas Gerais, começa uma nova corrida maluca. Mas o ponto-chave, o que conecta tudo isso, é que todos esses ciclos foram construídos em cima de uma base extremamente brutal. E essa base era a escravidão. Por mais de 300 anos, o Brasil foi o maior destino de africanos escravizados no mundo inteiro. Nenhum outro lugar nas Américas recebeu tanta gente nessa condição. E essa violência, nossa, ela moldou de forma muito, muito profunda a sociedade, a economia e a cultura do país que a gente conhece hoje. Mas é claro que essa opressão toda nunca foi aceita de braços cruzados. De jeito nenhum. A resistência foi constante e, mais, foi muito criativa. A gente vê isso na formação dos quilombos, como o famoso Palmares, na criação da capoeira, que é uma arte marcial genial disfarçada de dança, e em tantas, tantas revoltas que aconteceram. A luta pela liberdade, ela nunca parou. E toda essa tensão acaba levando a gente para o próximo grande capítulo da história. O caminho do Brasil para a independência foi, vamos dizer assim, bem diferente do resto da América do Sul. Em vez de virar um monte de repúblicas, o país tomou um rumo que ninguém esperava. Virou um império. O que acelerou tudo isso foi a chegada da família real portuguesa aqui no Rio em 1808, fugindo do Napoleão lá na Europa. De repente, a colônia virou a sede do Império Português, o que elevou o status do Brasil e preparou o terreno para o que vinha depois. E o que veio depois? Em 1822, o príncipe Dom Pedro deu o passo final. Declarou a independência, mas com aquele detalhe: ele mesmo se tornou o primeiro imperador do Brasil. Independência ou morte. Esse foi o grito, o famoso grito às margens do Ipiranga. Um momento super dramático que marcou de vez a separação com Portugal e deu o pontapé inicial na história do Brasil como uma nação independente. E aqui a gente vê a grande contradição daquele período. O Império conseguiu manter o país todo unido, um feito e tanto, mas isso teve um custo altíssimo. A independência política veio, mas a estrutura da escravidão continuou firme e forte por mais 66 anos. Só foi abolido oficialmente lá em 1888. Pois é, essa contradição uma hora ia explodir, e explodiu. A abolição da escravidão em 1888, feita sem nenhuma compensação para os grandes fazendeiros, tirou o último pilar de apoio da monarquia. Resultado, um ano depois, o Império caiu. O Brasil entrava no século XX como uma república e com isso começava um período de, muita, mas muita agitação. Essa primeira fase da República ficou conhecida como a República do Café com Leite. E o nome já diz tudo, né? Basicamente era um grande acordo político.
As elites agrárias de São Paulo, do café, e de Minas Gerais, do leite, se revezavam no poder, controlando a política do país todo. Esse esquema todo foi quebrado em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E Vargas é, talvez, uma das figuras mais complexas da nossa história. Porque, de um lado, ele trouxe avanços importantes: direitos trabalhistas, salário mínimo, o voto feminino, um impulso forte na industrialização. Mas, do outro lado, ele governou como um ditador no período do Estado Novo, com muita censura e repressão. A Era Vargas, de certa forma, iniciou um novo ciclo de poder. Ele foi deposto em 45 e aí o Brasil teve um período democrático, mas sempre muito instável, com a sombra dos militares por perto. E essa tensão toda foi crescendo até que, em 1964, veio o golpe militar, que jogou o país numa ditadura de 21 anos. Essa fase só terminou lá em 1985. E aí a gente chega na redemocratização, em 1985, um capítulo completamente novo. Mas a luta para construir uma democracia que seja estável e justa, bom, essa luta continua até hoje e é marcada por divisões muito profundas. Esse Brasil moderno teve seus altos e baixos, né? A gente teve a Constituição de 88, que é um marco, trazendo um monte de direitos democráticos. Teve o Plano Real em 94, que finalmente conseguiu controlar aquela hiperinflação maluca. Mas a estabilidade foi muito abalada. Veio a Operação Lava Jato, que expôs uma rede de corrupção gigantesca, e um processo de impeachment super traumático em 2016 que, bom, aprofundou uma crise política que dividiu o país. E essa divisão ficou escancarada na eleição presidencial de 2022. O resultado foi o mais apertado da nossa história, uma diferença mínima, que mostrou um país literalmente rachado no meio. E essa tensão toda acabou transbordando. Em janeiro de 2023, a gente viu aquelas cenas chocantes da invasão dos prédios do governo federal em Brasília. Foi talvez a manifestação mais física dessa fratura política que o país vive. Então, o Brasil de hoje tem que lidar com desafios que são gigantescos. Uma polarização política que parece não ter fim, a instabilidade econômica com o custo de vida lá em cima, uma desigualdade social que é uma herança direta da nossa história e, claro, a luta sem fim contra o legado da corrupção. E é aqui que a gente começa a ver o padrão, né? A história do Brasil parece se mover em ciclos que se repetem. O ciclo da economia de altos e baixos, que vai do açúcar e do ouro até os desafios de hoje. O ciclo de poder e resistência, nessa tensão constante entre autoritarismo e democracia, e talvez o ciclo mais persistente de todos, o da desigualdade, essa sombra longa da escravidão que o Brasil ainda luta e muito para superar. Mas se tem uma coisa que essa história toda nos mostra, é essa capacidade incrível de reinvenção. O Brasil sempre se reinventa nas crises. E a grande pergunta que fica, depois de olhar para todo esse passado, é sobre o futuro. Diante de tudo isso, qual vai ser o próximo capítulo dessa nação?